Bem, vamos trabalhar diretamente com o número 48. Eles querem saber qual é o ponto mínimo desta função. Em primeiro lugar, o que é que nós vamos fazer? Vamos derivar esta função. O primeiro passo é derivar esta função. Derivando essa função, eu teria que 4x mais 4, eu sei que você já é massa nessa cena, então eu não preciso estar a dar aqui todos os passos. Então, o passo número 2 é levar a primeira derivada, que é esta, igualar a zero. Então, como a primeira derivada é esta expressão, levo essa expressão que é 4x mais 4 igual a zero. Então, resolvendo esta equação, teria um x que é igual a menos 1. E, geralmente, os zeros da primeira derivada nós chamamos de ponto crítico. Este zero aqui nós chamamos de ponto crítico. E os zeros da segunda derivada, também chamamos de pontos críticos. Só que há uma diferença, porque para a primeira derivada, os zeros da primeira derivada, nós chamamos de ponto crítico de primeira ordem. Para a segunda derivada, nós chamamos de pontos críticos de segunda ordem. Então, qual é o passo a seguir? É fazer uma tabelinha, né? Vai ficar mais ou menos assim, onde é que uma vez que eu só tenho um zero, que é menos 1, então só vou colocar uma cena aqui para o menos 1, né? Para o menos 1, onde é que terei? Fugir nas aulas de desenho, mas ok, isso não é importante. Terei aqui a primeira derivada e aqui eu terei a função, aqui eu terei o menos 1. Na verdade, isto vem do menos infinito, até menos 1. O intervalo é que não podemos fechar, sempre deve estar aberto ou abrido. Ok, então depois vem de menos 1 até mais infinito. Essa cena vai para mais infinito, né? Ok, então, o que vamos fazer para conhecer o valor daqui e daqui? Eu vou levar este menos 1. Para conhecer o valor daqui, eu terei que substituir na função derivada. Então, levando menos 1, substituindo aqui nesta nossa função derivada, teria, no lugar de x, teria 4 vezes menos 1, que daria menos 4. Menos 4 mais 4 vai dar 0. Então, aqui eu coloco 0. Então, aqui vou levar este menos 1, substituir na função f de x, que é esta. F de x igual a 2x ao quadrado. Mas... ok, substituindo no lugar de x aqui, eu teria menos 8. Depois vais fazer. Teria menos 8. Então, eu quero saber o sinal daqui e o sinal daqui. Como é que eu faço? Então, dizem que isto vem do menos infinito até menos 1. Então, eu vou escolher um valor que esteja entre menos infinito a menos 1. Mas esse valor não pode ser menos 1, porque o intervalo está aberto. Porque quando o intervalo está aberto, nós estamos a dizer que estes valores se aproximam de menos 1, mas nunca chegam no menos 1. Então, eu posso, por exemplo, escolher o menos 2. Se eu escolho o menos 2 e substituo na minha função derivada, teria 4 vezes menos 2, que vai dar menos 8, mais 4, que vai dar menos 4. Deu um valor negativo. Então, coloque-me o sinal negativo justamente aqui. Então, vamos saber o sinal desta segunda parte. Então, dizem que o intervalo parte de menos 1 até mais infinito. Significa que eu tenho 0, 1, 2, até lá. Então, eu posso escolher o 0 e substituir na minha função derivada para saber o sinal. Então, praticamente eu teria 4 vezes 0, que vai dar 0 mais 4, deu um valor positivo, eu coloco sinal positivo aqui. Ok, quando a primeira derivada ela é negativa, significa que a minha função ela é decrescente. Quando a primeira derivada ela é positiva, significa que a minha função ela é crescente. Esta é a relação entre a função e a primeira derivada. Então, a seguir, o que nós vamos fazer?
Primeiro nós devemos compreender o que é isso de um ponto mínimo, o que é isso de um ponto máximo. Suponhamos que tu tenhas uma função do segundo grau. A primeira é esta e a outra, a segunda, é uma função mais ou menos assim. Toda função cuja concavidade está voltada para baixo, o ponto mais alto dela nós chamamos de ponto máximo, o extremo máximo, né? Mas quando temos uma concavidade voltada para cima, nós chamamos de ponto mínimo, um x mínimo. Então, aqui o que está acontecendo? Repara que esta função ela estava a crescer, mas depois ela estava a decrescer, depois ela cresceu. Então, significa que o seu ponto mínimo é aqui, x mínimo é aqui. Então, o ponto mínimo é este valor e este último, ignora-se o que está no meio. Então, o ponto mínimo será menos 1 e menos 8, o que está representado na alternativa A, se eu não estiver a me enganar. Então, com base neste conhecimento, você pode matar aquele outro exercício.